Ô, Babi, que prazer ter você, Ai, tô muito queridona. feliz, tô muito feliz, tô muito animada. Também, meu bem, a gente vai ficar aqui o dia todo, a noite toda, para falar de tanta coisa maravilhosa, né? Sim, sim. Então, como é de costume, né? Geralmente eu começo, né, explicando como é que a gente meio que se cruzou, né? Nossos caminhos se cruzaram, porque até então, todo mundo que tem chegado aqui do De Volta a Mim apareceu no campo. E você foi justamente Amanda, holística imigrante, maravilhosa musa, ela falava super de você. E a Amanda foi minha segunda convidada aqui e até hoje é um dos episódios mais assistidos. E ela falava muito de você. E eu falava, não, eu tenho que conhecer ela, porque ela sabia também da minha paixão por astrologia e contando toda a base do teu negócio, né? Como mentora de negócios baseado no céu, né? Na astrologia. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer ela, pelo amor de Deus, ela tem que vir aqui. É isso, querida, encontros que se encontraram. E Ah, agora eu passo para você se apresentar. Por Amanda é favor. maravilhosa. Então, eu sou astróloga, sou mentora de negócios e eu uso astrologia, como em tudo na minha vida, eu uso astrologia para guiar as minhas mentoradas na construção de um negócio autêntico, desde a criação do negócio até a parte de vendas, de rotina, tudo isso. Estou muito Super. feliz, muito animada para estar aqui hoje. Gente, é um sonho ter você. E assim, o episódio, né, o que a gente vai estar falando hoje, né, falando desse encontro, né, entre o céu, o que está acontecendo lá em cima, a estratégia e como, né, o céu pode guiar a nossa jornada profissional, tanto do âmbito do empreendedorismo, né, que vai ter a tua área, as tuas mentorias de negócio, como também no âmbito da carreira, né, Babi? E eu fiz várias perguntinhas, tenho várias perguntinhas para você, que eu estou super empolgada. E para a gente começar, primeiro, assim, antes de mais nada, eu quero saber, assim, como é que você chegou, qual foi o trânsito, dá um pouquinho, assim, do background para as pessoas que estão te conhecendo agora. Como é que a astrologia entrou na tua vida? Foi um trânsito? Como é que foi que, né, deu essa clareada aí? Então, a astrologia entrou, eu acho que sempre teve na minha vida, mas de uma forma muito assim, um horóscopo de revista e tudo mais. Agora entrou realmente na minha vida quando eu tava passando por um momento muito difícil. Tinha acabado de fechar o café aqui em Portugal, que eu fiz com minha família, era meu sonho desde criança ter esse café. E quando a gente fechou, bem ali no início da pandemia, eu fiquei muito mal. E como não tinha muito para onde eu correr ali, tava todo mundo confinado, eu comecei. Na verdade, foi um pouquinho antes. Eu já estava estudando, mas muito por hobby, por curiosidade. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a estudar mesmo a fundo e fiquei assim com hiperfoco total. Comecei a estudar muito e por volta do final de 2020 eu comecei com os atendimentos. Primeiro com tarô e depois com astrologia. O tarô eu senti. A astrologia, o tarô também, né? Mas são ferramentas muito complexas, assim. E a astrologia eu sentia que eu precisava ir aprofundando mais para conseguir fazer atendimentos. Aí o tarô eu comecei um pouquinho antes, mas a astrologia é minha grande paixão, assim. Ai, que delícia! E maravilhosa. Agora, começando as perguntas, né? Assim, para muitas pessoas que ainda veem a astrologia como se fosse uma coisa super distante, né? Que nada faz sentido. Como é que essas pessoas podem começar, né? O que é a astrologia, né? Nesse processo de autoconhecimento, que eu acho que é o grande pulo do gato, né? O que você diria assim para essa pessoa? Estou chegando, tem um certo interesse, mas não sabe por onde começar e como é que isso conecta, né, com, enfim, propósito, enfim, missão e etc. Eu vejo a astrologia de uma forma muito única, assim. Eu acho que quem tá começando, a dica principal que eu dou pra quem, assim, só sabe ali qual é seu signo e tá tentando ali entender um pouco mais, é começar olhando a astrologia como uma linguagem e não pra ir logo pro seu mapa e tentar saber tudo sobre você. Porque aí, se você faz isso, você pode cair num lugar de usar a astrologia para uma fuga e não para a real função que ela tem. Então, a astrologia ela não serve só para falar como que você funciona,
como, sei lá, como é que você sente as coisas, sua lua, ou como é que você comunica seu Mercúrio. A astrologia é uma linguagem para você enxergar o mundo. Então, mesmo que você não tenha o seu mapa com os conhecimentos astrológicos, que nada mais, nada menos do que são os conhecimentos antigos dos ciclos da natureza, então a astrologia, na verdade, nem é baseada nos astros, é baseada nos ciclos da natureza. Tanto nas estações, quanto na forma que as coisas acontecem mesmo, né? E e a astrologia para autoconhecimento é como você pegar um mapa, assim. É uma linguagem nova. Eu gosto de dar exemplo de quando você aprende uma segunda língua depois que você é mais velha. É como se o mundo inteiro se abrisse. Você não aprende só aquela língua, você aprende a enxergar o mundo de uma outra forma. Então, quando você aprende a linguagem da astrologia, às vezes você nem precisa estar ali com o seu mapa na sua frente. Você consegue entender as coisas acontecendo à sua volta de uma forma muito única, porque é uma linguagem mesmo que te ajuda a ler a natureza. E para autoconhecimento, para mim, é assim uma das ferramentas mais intensas e profundas, porque primeiro que o nosso mapa tem informação para a vida inteira. Eu até hoje, tem anos que eu trabalho com isso, até hoje toda vez que eu vejo meu mapa, eu vejo uma camada nova. E segundo que não é só o nosso mapa, o seu está acontecendo. Não parou tudo para a gente nascer. Então, qualquer movimento que acontece, ativa alguma coisinha ali e a gente consegue aprender mais uma nova camada do nosso mapa e se desvendando cada vez mais. É No- incrível. Eu recomendo para todo mundo aprender. Nossa, eu achei incrível o que você falou, Babi. Nunca tinha pensado nisso, né? Realmente a conexão com a natureza, né? Com os ciclos da Lua. Nunca tinha pensado assim com essa perspectiva. E tudo a ver, né? E uma coisa que eu também adoro, assim, que a gente fala, né, do calendário gregoriano, né? Que o ano começa, cara, o ano de janeiro a dezembro, né? No meio Uhum. de um Capricórnio, né? Quando a gente começa do Áries, enfim. Né? E até assim, em alguns cantos, por exemplo, aqui também no Reino Unido, é engraçado ainda, né? Porque muito do ano fiscal ainda, muitas empresas começam em abril, que faz muito mais sentido, né? Do que janeiro até dezembro, né? Sim, sim. Com certeza. O início de Áries é considerado aqui no hemisfério norte, né? O início do ano astrológico, porque a astrologia foi criada aqui no hemisfério norte, então é embasada nisso. Mas Áries é o início da primavera, é aquela força que o brotinho tem para sair da terra. Então faz muito mais sentido a gente seguir esse ritmo das coisas. Então, por exemplo, todos os meus planejamentos eu faço pelas estações, porque cada estação a gente está num ritmo diferente. Não adianta a gente querer seguir os trimestres, principalmente no Brasil é mais ainda assim, né? Janeiro, fevereiro, março é o primeiro trimestre, depois eu acho muito mais desconectado com quem a gente é mesmo seguir. É por isso que eu falo que a astrologia não é só para você saber as informações do seu mapa. É para qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer, se você entende a linguagem astrológica, você tem uma camada mais profunda para tomar qualquer decisão. Mesmo que você não tenha acesso ao seu mapa naquele momento ou aos trânsitos astrológicos. É mais ou menos relembrar, né, minha linda? Né, quando não tinha toda essa desconexão, né? Antigamente, se você pensar nas pessoas do passado, super conectada com os ciclos, com as estações, a gente vai comer o quê? O que que é da estação, esse tipo de coisa, né? Que a gente acabou nessa vida louca, essa desconexão. E eu vejo também, para mim, assim, eu sou muito apaixonada também. Claro que eu sou, né, iniciante, mas assim. Faz muito sentido, principalmente os ciclos da lua. Eu adoro também fazer meu calendário. Lua minguante, nem me chame, que eu, né, o canceriano, eu tô quietinha na minha, o povo, cadê tu? Não, não me chama, é minha hora de minguar, sabe assim? É uma loucura. E eu queria, assim, o que eu acho super fascinante também, né, que é o tema central aqui da nossa conversa, né? A astrologia como bússola, né, de carreira, tanto de carreira, né, como também para empreender. Qual você diria, assim, Babi, que são os elementos do nosso mapa que mais revelam sobre os nossos potenciais profissionais, talentos e vocações? O mapa inteiro pode falar disso. O que eu gosto de falar é: nunca pegue o seu mapa se você não sabe o que você está procurando.
Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a migrar para esse lado de carreira, de trabalho, de empreendedorismo, trabalhando já com astrologia, eu fazia leituras de mapa só para carreira. E mesmo assim a gente vê todo o mapa, independente do que a gente. Então, por exemplo, vou fazer uma leitura do mapa para ver raízes, família, a gente olha para o mapa inteiro. Então, sempre a visão que a gente olha para o mapa é que a gente vai enxergar as coisas. Porque, como eu falei, o nosso mapa tem informações para a nossa vida inteira. Se a gente vivesse 200 anos, tem 200 anos ali. Então, mas assim, tem alguns símbolos ali que remetem mais ainda. Por exemplo, a gente olha muito para a tríade de terra, que é a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Porque a casa 2 fala de como a gente lida com os nossos recursos financeiros, dos nossos talentos também. A casa um também fala um pouco dos nossos talentos. A casa 6 fala como que a gente funciona na nossa rotina. Então, para a criação de rotina, por exemplo, olhar para a casa 6 é maravilhoso, porque tem gente que precisa ter uma rotina ali toda quadradinha, certinha, com hora para tudo, e tem gente que não funciona assim. Eu não funciono assim, eu tenho um ar na minha casa 6. E na casa 10 é a nossa projeção para o futuro. Então, o que eu quero construir a longo prazo na minha carreira? O que eu quero, qual é o reconhecimento público que eu quero? Isso é a casa 10. Só que a gente pode olhar, por exemplo, a casa 3, que é minha comunicação, minhas crenças, eu posso olhar com esse olhar do trabalho. A casa 7, que é a casa que as pessoas costumam falar que é a casa dos relacionamentos, é a casa de qualquer relacionamento, inclusive com cliente e funcionários e tudo mais. Então, dentro do método que eu uso, a gente olha para o mapa inteiro para construir a marca. Porque a gente não tem como se desintegrar, né? Então, as casas de água é o meu emocional, as casas de terra é o meu trabalho, é o meu dinheiro, as casas de ar é a minha comunicação. Não, a gente precisa de tudo para o trabalho, para a vida, né? Em qualquer área da nossa vida, a gente precisa do mapa inteiro para funcionar. Mas, assim, se você está começando e quer ali os primeiros insights da sua vida profissional, eu olharia para essa tríade, ver ali que planetas que estão ali, quais signos vão ser os signos do mesmo elemento. Então, descobrir qual elemento você tem na tríade da casa 2, 6 e 10 já é um bom começo. Você já vai ter ali um bom rumo. Mas aí dá para ir entrando assim, ó, dá para ir fazendo cruzamentos de dados e dá para saber muita coisa. E como assim, uma coisa que eu sempre vejo, que é bem famoso também, é o tal do meio do céu, né? Que é na casa É, 10, né? Que todo mundo que fala de carreira olha para o meio do céu, né? É mais ou menos é, isso também, né? Mais ou menos uma direção. É isso, mais ou menos. é isso. É porque o meio do céu, o que que ele é? Só assim, imaginem a mandala astrológica, ela funciona como se fosse assim, para ficar mais fácil de entender, a mandala astrológica é como se fosse o nosso globo. Então, é como se fosse o globo. A linha que separa ali casa um e casa 7, aquela linha que passa assim no meio, é a linha que divide aonde tudo que é para cima é como se fosse o dia e tudo que é para noite, o que para baixo é como se fosse a noite. Então, o nosso ascendente é o signo que estava nascendo no céu, aonde o sol nasce, quando a gente nasceu. É o signo que estava ascendendo junto com a gente. Por isso que mostra os primeiros detalhes da nossa personalidade. E o meio do céu, ele é como se fosse o ápice do meio-dia no nosso mapa. É o maior brilho solar que a gente tem. É o meio do céu. Não necessariamente ele está na casa 10. Pode ser que ele esteja na casa 11, na casa 10. Algumas pessoas, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, Jung, que é o pai da psicologia profunda, ele trabalhou a vida inteira com o inconsciente, né? E a casa 10, e o meio do céu dele estava na casa 12, que é a casa do inconsciente. Então, o nosso meio do céu, ele normalmente é na casa 10, mas não necessariamente. Ele pode estar na 11, na 9, ele pode estar ali nas três casas ali principais. É onde o seu sol brilha mais. Basicamente isso. Ai, que lindo! Amei. Nossa, e Sim. bacana. Bom saber que ele pode, né, variar, tá em todas. Ai, gente, isso eu acho, é poesia, astrologia é poesia, né? Ai, eu acho É. poesia. E agora, maravilhosa, bem na sua área,
que é basicamente é a base do teu negócio, né? As mentorias de carreira, né? Em relação à astrologia, a gente vai falar um pouquinho assim dos ciclos do empreendedorismo, né? Na tua visão, Babi, né, nas tuas mentorias quanto aos clientes, tu acha que assim existe um timing cósmico para empreender, mudar de carreira ou lançar um projeto? Eu sei que é muita pergunta dentro da pergunta, né? Mas Não, vamos. mas dá. Então, eu tenho uma relação com a astrologia que é assim: eu não gosto de colocar uma responsabilidade que não é da astrologia na astrologia. Então, se você está decidida a mudar de carreira, a começar a empreender, a fazer qualquer uma dessas coisas, vai, vai. O que a astrologia ajuda? Porque se eu ficar dependendo sempre de, vou escolher o melhor trânsito, o melhor horário, isso você vai só procrastinando. Então, mas sim, tem momentos mais favoráveis que você pode se programar para. Então, assim, o momento ideal de mudar de carreira, a mudança de carreira é uma construção, né? Não é de um dia para o outro, agora eu vou mudar de carreira, ou agora eu vou começar a empreender, é uma construção. Então, como é que a gente usa? Vamos supor que a gente tem ali um Júpiter, uma Vênus, que são os planetas benéficos, numa casa 2, numa casa 10, ali em pontos favoráveis, passando pelo meu ascendente. Mas vamos pegar aqui um exemplo mais concreto. Vamos supor que você está com um Júpiter passando pela sua casa 2. É um ótimo momento para você já consegue ver isso antes, e aí você já se prepara para ganhar um dinheiro bom ali quando aquele Júpiter estiver passando. Por quê? Porque nenhum planeta ele vai determinar, mesmo sendo os favoráveis e os mais difíceis, tipo um Saturno, um Marte, eles não vão determinar se aquilo vai ser bom ou se aquilo vai ser ruim. Vai ser a forma que você vai lidar com aquilo. Então, por exemplo, eu sei que daqui 2 anos o Júpiter vai passar pela minha casa 2. Se eu não me preparar e criar coisas que eu possa conseguir aumentar o meu dinheiro ali naquele tempo, o que pode acontecer? Pode ser que eu gaste muito mais. Por quê? Júpiter é o excesso. Eu posso ganhar mais, ou eu posso. É mais fácil Júpiter trabalhar para o positivo. Mas, imagina, se eu tô toda bagunçada, se não me preparei nada, eu posso acabar perdendo. Eu posso acabar usando aquele tempo ali contra mim, ao invés de ser a favor. Então, sim, tem muitos momentos favoráveis, dependendo do. Até os momentos mais difíceis, eu gosto de olhar com um olhar mais otimista. Então, por exemplo, Saturno, quando as pessoas têm muito medo de Saturno, né, que é um planeta um pouquinho mais difícil, mas ele indica que você está precisando organizar aquela área da sua vida que ele está passando. Então, se Saturno está passando pela sua casa 2, ao invés de já ficar desesperada de que vai ter escassez, olha para aquela casa 2 e entende o que eu preciso organizar em relação ao meu dinheiro. O que eu preciso olhar com mais consciência, com mais pé no chão, que é o que Saturno pede. Então, eu gosto de colocar a responsabilidade na gente e contar com a ajuda para que as coisas fluam da melhor forma possível. Mas eu gosto de olhar também como se fosse um professor mesmo ali. Então, tá pedindo para eu fazer isso? O que eu posso fazer isso dentro das minhas possibilidades hoje? Ao invés de ficar terceirizando para... quando o céu tiver Perfeito, né? Quando tiver perfeito, a gente perfeito. começa. Perfeito nunca vai. Né? E é engraçado, não é tão bacana que você falou isso, porque eu passei um trânsito, né? Meu ascendente é peixes, a minha lua em peixes, e Saturno desde o começo de 2023, né? Na minha casa da identidade. E sempre fala, né, que o que a gente aprende quando Saturno está lá é o que a gente mais valoriza, né? E realmente, para mim, olhando para trás, uau, né? Que evolução, assim, realmente que a coisa fica bem consolidada, principalmente né, na minha casa da identidade, assim. Mas dureza, viu? Não foi fácil, mas é bom, né, ter essa perspectiva de que também, de uma forma ou de outra, a vida está acontecendo por você, né? Como você falou, uma oportunidade de olhar e fazer isso ficar mais consolidado também, né? Sim, com certeza, com certeza. Saturno não é fácil, não. Saturno pede um pouquinho mais da gente, só que é isso, quando acontece algum trânsito, a gente tem ali uma janela de oportunidade para olhar para aquilo.
porque, querendo ou não, aquele assunto vai estar reverberando na nossa vida. Mas eu também não gosto de olhar nem como a salvação, nem como o terror total, porque desde que a gente nasceu, os planetas estão se movimentando, estão fazendo aspectos positivos e negativos no nosso mapa. Então, eu não gosto de pegar, por exemplo, Saturno, Marte, e colocar um glitter cor-de-rosa neles, porque é a mesma coisa, por exemplo, se a gente pega cartas mais difíceis do tarô e tenta amenizar o significado daquilo. Mas a nossa vida tem coisas boas e coisas ruins. Quando eu falo de um olhar mais otimista, é esse olhar de, tá, isso aqui é desafiador? Mas o que eu posso fazer em relação a isso? É colocar a gente como protagonista. Porque senão a gente vai ficar sempre dependendo de que. Quando a gente terceiriza, né, a nossa escolha, a gente está deixando que outras pessoas escolham pra gente. Então, eu gosto de usar a astrologia como essa bússola mesmo, de entender, tá favorável para isso, tá acontecendo isso, mas a decisão é sempre nossa. Nossa, é maravilhosa. Agora eu vou falar de uns trânsitos que todo mundo tem medo, né? Vamos Sim, começar. Tem uns, eu vou começar, vou jogar uns, a gente pode falar de cada um deles, porque, gente, eu tá. fico chocada com o poder. Como é que a gente navega grandes movimentos, né? Como eclipses, retrogradações. Agora estamos um monte de planeta retrógrado nessa semana, inclusive Mercúrio está retrógrado, ou Saturno retrogradando. Como é que a gente pode integrar esses movimentos da eclipse, retrogradação ou Saturno no nosso planejamento profissional? Você meio que tocou um Tá. pouco, né? Mas principalmente eclipse, gente, socorro. Sim, eclipses. Vamos começar então pelos eclipses. Os eclipses são momentos que acontecem pelo menos 4 vezes no ano. Então a gente tem sempre um eclipse seguido do outro de 15 dias. Então, por exemplo, se a gente tivesse hoje um eclipse solar, daqui 15 dias um lunar, e vice-versa. Um lunar agora, daqui 15 dias um solar. E o próximo é sempre 6 meses depois. Os eclipses, eles imaginam a cena. A astrologia é milenar. Então, os nossos ancestrais estavam lá vivendo a vidinha deles. E aí, o que eles sabiam de certeza o Sol vai nascer todos os dias, não importa o que aconteça, o Sol vai aparecer e vai sumir. E a Lua, eles entendiam lá o ciclo da Lua. E aí, quando eles menos esperavam, sumiu o Sol ou sumiu a Lua. Então, o eclipse, ele é esse sinal, né? Ele é representado como um sinal de mau presságio. Mas como é que a gente enfrenta o eclipse, né? Primeiro, o eclipse ele é mais um movimento coletivo. Então, a gente não precisa ficar assim com muito alarmista. Quando que o eclipse realmente mexe com a gente? Quando pega em cima de algum planeta pessoal nosso. Então, quando ele está em trânsito, vamos supor que eu tenho, por exemplo, ali em Peixes, eu tenho minha Vênus, meu Sol, meu Mercúrio, tá tudo ali. Tivemos eclipse em Peixes. Ou em Virgem, que é o oposto, né? Então, esse eixo de eclipses de Virgem e Peixes pega em cima dos meus planetas pessoais, da maioria deles. Então, para mim, esse eclipse vai ser muito relevante. Se não, a cada 6 meses a nossa vida virá de cabeça para baixo, não é bem isso que acontece. Então, a gente tem que ver o quão relevante aquele eclipse é pra gente. Mas o que os eclipses eles acontecem? O dia do eclipse é um dia, pelo menos para mim, não importa se o eclipse está pegando ou não, é um dia que eu prefiro ficar mais quietinha, porque acaba com a minha energia assim, no dia especificamente. Só que o assunto do eclipse, ele nunca é novo. Aí é que as pessoas se confundem um pouco, porque o eclipse ele avisa da chegada dele 6 meses antes de acontecer. Então, o dia do eclipse, ele não interfere muito, além de deixar a gente um pouco mais cansada, eu tenho muita dor de cabeça em dia de eclipse, mas não interfere muito o assunto principal do eclipse no dia. Ele começa a dar sinal 6 meses antes que você tem que mudar aquilo. Então, vai pegar ali algum assunto do seu mapa. Ele começa a dar o sinal, olha, vamos mudar aqui, isso aqui tá precisando ser mudado. Eu gosto de usar exemplo de eclipse. Sabe aquelas pontes daqueles filmes medievais? Aí tem o penhasco, aí tem a ponte. Aquelas pontes de madeirinha que fica gangorrando. Balançando. Exatamente. Aí, o eclipse vai lá e te avisa, atravessa. 6 meses antes de acontecer. E aí você dá 2 passinhos e volta correndo. Aí o eclipse vai lá, 3 meses antes e fala,
Agora vamos atravessar. Aí você vai até metade da ponte, fica com medo, sai correndo de volta e volta para trás. Chegou no eclipse, a ponte arrebentou. Ou você corre ou você corre. Então o eclipse ele corta essa ponte que aí não tem como voltar para trás. É, ou vai ou vai. Só que ele te dá tempo para preparar. Então é você começar a prestar atenção na sua vida. E o jeito que eu mais gosto de prestar atenção é você pegar. Aí você pode ir lá no Google e colocar, vamos supor, vai acontecer o eclipse amanhã. Ou tá já para mês que vem vai acontecer o eclipse. Coloca lá no Google, eclipse signo. Do dia tal signo. Aí você vai descobrir qual signo que é. Aí você vai lá no Google de novo e coloca assim: qual foi a última vez que teve eclipse no signo de tal? E aí ele vai te dar uma data de 8 anos atrás, ou de mais tempo atrás, ou de 16 anos atrás. E aí você pode ver o que estava acontecendo na sua vida nessa época, porque o assunto vai voltar e vai se repetir. Não necessariamente da mesma forma. Então, por exemplo, tive que mudar de casa por causa de algum problema. Pode ser que seja alguma coisa imobiliária de novo. Precisei terminar um relacionamento. Pode ser alguma coisa no relacionamento de novo. Então, vai ser sempre a mesma natureza. Isso é eclipse. Retrogradações. Retrogradações é mais simples, não precisa desesperar. Retrogradação é quando no ponto de vista da Terra, o planeta está andando para trás. Ele não está andando para trás, mas é ilusão de ótica ali. E como eu falei, a astrologia ela foi criada pelos antigos, né? Então, é através do ponto de vista da Terra que a gente observa. Então, as retrogradações é quando parece que tem um planeta voltando para trás. Todos os astros, menos Sol e Lua, retrogradam em algum momento. E nada mais é do que, imagina agora o que aconteceu com Saturno, né? Saturno agora é retrógrado em Peixes. Saturno ficou ali 2 anos em Peixes. Ele passou durante uma casa inteirinha ali, 30 graus em Peixes. Então, a gente estava trabalhando assuntos relacionados a Saturno em Peixes. E aí agora, ele entrou em Áries. Ele deu um oi para Áries ali, para a gente saber o que vai trabalhar em Áries. Então, aí a gente tem que olhar lá a data que estava acontecendo, essa entradinha em Áries, para a gente ver o que despertou de diferente na nossa vida, porque daqui a pouco ele volta e a gente vai trabalhar exatamente aquilo. É como se ele tivesse dado um spoiler. Quando vier para cá, a gente vai trabalhar isso. E aí, quando ele volta para trás, é para ir colocando todos os pingos nos is que ficou. Então, também retrogradação, mais ainda do que eclipse, não é nada novo. Então, assim, não é agora, por exemplo, meu computador estragou, queimou o negócio, meu telefone, Mercúrio retrógrado, né? Já estava dando sinal antes, não foi do nada. Seu telefone às vezes já estava ali dando um sinal de que não ia continuar. O computador já estava dando sinal de que ia queimar. O meu computador, agora esse Mercúrio retrógrado, queimou a bateria. Agora, ele já estava avisando. Já estava avisando. Já estava com mau contato. Toda vez que eu colocava o carregador, saía uma faísquinha. Não olhei. Queimou. Então, a gente pode meio que prever esses ciclos, porque a retrogradação é o que já aconteceu. Então, quando um planeta está retrógrado, o assunto daquele planeta é só você pegar e não fazer nada novo em relação àquilo. Está na hora de rever, olhar para trás, olhar para o que já foi feito, o que ficou pendente. Não é para inventar nada novo agora. Só se o que você estiver inventando de novo, na verdade, era uma pendência. Era uma coisa que você já estava procrastinando. Então, por exemplo, estou para assinar um contrato há muito tempo, estou procrastinando por causa de algum medo. Mercúrio retrógrado, todo mundo fala, não assina contrato. Mas que tipo de contrato que é? É alguma coisa que você já tinha que ter feito antes e está procrastinando? Então, é mais essa vibe de rever mesmo. Falei de todos? Faltou algum? Falou. Falei E eu tanto. acho que você mais ou menos tinha tocado mais ou menos um pouco no Saturno, né? A gente meio que tocou já, né? Quando o Saturno acontece. E eu acho que, como você falou para mim, a minha impressão também com o eclipse, eu sempre recebo a mensagem, também gosto de estar quietinha, a mensagem sempre chega, né? Sim. E eu acho que a maioria das coisas também, assim, eu acho que também tem um equilíbrio. Se nós estivermos fazendo o trabalho e tiver na fluência, as coisas fluem. Se não, mostra, né? O que está despencando, né? O que está pegando, assim. Ai, não, isso é fascinante, maravilhosa.
E assim, em termos de é, falando um pouquinho agora, né, de transições, né, assim, pode ser de carreira ou então, sei lá, de repente você está numa carreira numa CLT, você quer empreender, né? Para quem está no renascimento profissional, como é que a gente pode usar o céu como suporte e orientação? Nossa, tudo. Pra tudo. Eu acho que nada do que eu construí, se eu não tivesse usado meu mapa, se eu não tivesse usado a astrologia, eu não teria feito ou teria demorado muito mais tempo, teria errado muito mais. Então, a primeira parte que eu gosto de olhar é você entender como você funciona. Então, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Como você se relaciona com as pessoas? A rotina que você quer ter. Então, olhar ali para uma casa 6 para entender a rotina que você quer construir. Porque quando a gente está no momento de transição, quando a gente está no momento de troca, a gente tem a oportunidade de se conectar mais com o que a gente realmente quer viver, né? Então, a gente não precisa ficar repetindo os mesmos erros. Às vezes a pessoa. Eu vejo muito isso empreendendo, mentorando mulheres que empreendem, de elas saírem do CLT porque elas não querem aqueles padrões e elas são as piores chefes que elas poderiam ser para elas mesmas, repetindo mais ainda do que elas tinham no CLT. Então, quando a gente entende ali nosso mapa, como construir uma rotina, por exemplo, como o que é mais natural para a gente. Então, por exemplo, eu trabalho muito, as minhas mentoradas, né, a gente trabalha muito com redes sociais. Qual é a sua melhor forma mais natural de comunicar, por exemplo, ao invés de tentar repetir o que está todo mundo fazendo? Então, qual é a sua melhor forma de comunicar? Quais são os seus maiores valores? Então, eu acho que quando a gente quer empreender ou quando a gente quer trocar de carreira, os nossos valores inegociáveis é um ponto muito importante na hora de tomar essa decisão. Então, quais são esses valores? Quais são as nossas crenças que guiam a gente? Não as crenças limitantes, mas as crenças que fazem a gente crescer. Isso tudo a gente consegue olhar no mapa. E entender os movimentos do céu para tomar, para escolher os momentos para fazer cada coisa, né? Mais favoráveis para cada coisa. Entender como tá agora e por que que deu essa vontade grande de trocar de carreira, quando a gente tem essa visão, fica mais fácil tomar a decisão de por que eu vou construir agora. Então, vamos supor que você está ali passando um trânsito numa casa 10. Então, será que você quis trocar de carreira porque você não está sentindo reconhecimento profissional? Ou então tem um trânsito importante passando pela 2. Será que a questão é financeira? E talvez seja importante trabalhar isso ao invés de ser uma mudança de carreira. Então, às vezes a gente quer trocar tudo quando na verdade é olhar para o mapa para entender o que realmente está incomodando, para caso seja realmente a questão de trocar ou começar a empreender. Eu sou a maior defensora de empreender. Caso seja essa escolha que você quer tomar, você faça com mais consciência de por que você está fazendo isso e para onde que você vai. Né? E é engraçado você falando isso também, a questão de empreender, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa era de aquário aí, né? A tecnologia, as redes sociais que tuas clientes estão basicamente, né? Tuas mentorias acontecem muito, né? Nesse eixo. É uma oportunidade de você meio que de resgate, porque não tem mais carreira CLT para a vida toda, principalmente fora da Europa, né? Alguns cantos aqui, por exemplo. Só um exemplo, aqui no Reino Unido, a média de você ficar na mesma empresa são 4 anos, né? Então, assim, cada vez mais inteligência artificial agora chegando, né? É você, a sua marca pessoal, o que que você tem de diferente para te alinhar com o que você veio trazer, teu propósito, teu superpoder, que todo mundo tem, né? E o mapa é um bom lugar para ver isso também, né? Né, Babi? Nossa, com toda certeza. Eu acho que no momento que a gente está, o cenário que eu conheço mais é o momento de redes sociais. Tem muita gente empreendendo no digital. Então, tem muitas pessoas de vários. Qualquer nicho que você pensar, já tem muita gente fazendo. E qualquer nicho que você pensar, já tem pessoas grandes fazendo. Então, é uma das bandeiras que eu mais defendo. Eu acho que é a bandeira que eu mais defendo é você usar o seu diferencial único, e o mapa é a melhor ferramenta para você enxergar isso. Então,
As minhas mentoradas, as que mais conseguem resultados, as que mais conseguem crescer, são as que conseguem traduzir isso no posicionamento na marca pessoal. Porque realmente, assim, por exemplo, existem várias e várias e várias mentoras de negócio. Mentoras de negócio digital que, assim como eu, ensinam basicamente ali a construção de marca, a construção de produto, a vender e tudo mais. E tem pessoas que têm times de 30, 40, 50 pessoas que investem milhões em tráfego, que têm empresas gigantescas, fazendo o que eu faço hoje. E por que que eu continuo existindo e mantendo e crescendo? Porque eu não concordo com essas pessoas. Então, quando a gente tem o nosso diferencial único, não tem concorrência. Não tem, porque a pessoa que ela se conectar com você, ela não vai querer outra pessoa porque a outra pessoa tem mais seguidores, ou porque a outra pessoa por qualquer outro motivo, a pessoa que se conectou com você, ela vai querer com você. E eu acho isso maravilhoso. Isso, eu chamo isso de raiz do negócio dentro dos meus produtos. Você já conectou com a minha próxima pergunta para você, né? Que é justamente isso, como a gente integra, né? Tanto a espiritualidade, a carreira, sem perder essa autenticidade, né? A profundidade e o profissionalismo. Como é que você, né? Você meio que já tocou nisso, mas o que não é real não vinga, né? De uma forma, né? As pessoas percebem também, né? Se você faz o que todo mundo faz, não é a mesma fórmula de bolo, né? Para cada um e talvez, sei lá, você pode falar um pouquinho disso, maravilhosa. Como é que você vê isso? Eu me atropelando já. Eu não acho que é a mesma fórmula para todo mundo. Inclusive por causa disso que o meu método nasceu disso. Tudo que eu faço hoje nasceu disso, de que cada pessoa é única e se a gente não entende como a gente funciona, a gente fica refém sempre de seguir o que serve para outras pessoas, né? Sempre vai funcionar melhor para outras pessoas do que para a gente. Por mais que eu seja da astrologia e comecei com tarô, toda pisciana, toda, assim, dá pra ver, né? Toda bruxa e tudo mais, eu gosto muito de alinhar o prático com. Eu acho que se a gente tá aqui vivendo uma experiência na Terra, então vamos valorizar isso aqui. Então eu gosto de alinhar muito bem os dois. Então, a gente usa tarô para tomar decisão, sim, a gente usa astrologia para tomar decisão, sim, mas a gente não vai para um lado, pelo menos eu guio, né, as meninas para não ir para um lado muito místico, porque senão a gente pode tirar um pouco o pé do chão. Então a gente alinha exatamente assim. Por exemplo, eu gosto muito de falar isso nas mentorias, né? A gente usa a intuição dentro das métricas. Então, tô vendo, isso não tá dando certo, mas eu tô lá, minha intuição tá falando que vai dar, vai dar, vai dar. Será que é intuição ou será que é sabotagem? Aí eu mando pra terapia, pra descobrir. Aí você tá ali querendo. Eu sei que vai funcionar pra você fazer uma coisa ali X. E você tá ali batendo, não, que isso não funciona pra mim, que minha intuição. Então a gente tem que sempre olhar se realmente é intuição e a gente vai testando. Então eu acho que por mais que a gente tome decisões com base em todas essas ferramentas, que eu uso sempre, eu não tomo nenhuma decisão pro meu negócio sem tirar um tarô, sem olhar ali meu mapa, olhar os trânsitos, eu não tomo nenhuma decisão sem antes olhar. Mas mesmo olhando, eu tento entender dentro do que eu já fiz. É o que eu falei lá no início da nossa conversa. Quando a gente entende a astrologia como uma linguagem, a gente não precisa olhar para o mapa para saber o que está acontecendo. Então, o maior ensinamento da astrologia e do tarot também é olhar para a vida com ciclicidade. Então, se eu já fiz uma coisa, deu errado, já fiz, deu errado, já fiz, deu errado, a astrologia, eu nem preciso olhar para o meu mapa, a astrologia já ensinou que se repetir, você vai continuar com o mesmo resultado. Então, eu gosto muito de alinhar os dois. Sempre a gente coloca uma planilha e um mapa do lado, tira um tarô e abre umas métricas. A gente vai alinhando os dois, porque são ferramentas que a gente precisa integrar e não usar como desculpa para as coisas, sabe? Eu achei isso bacana também. Eu ia fazer outro comentário, voltando também para o começo da nossa conversa, a questão do autoconhecimento, né? Como você falou aí em estratégia de negócio, fazendo a mesma coisa se não está funcionando, não está funcionando. Eu acho que é a mesma coisa também numa carreira da CLT, que assim, na minha área, eu vejo muitas pessoas completamente perdidas em termos de
fazer uma carreira, tomar uma direção que elas não sabem nem por que tomaram, né? Tá ali, você está num trabalho, num ambiente que você não pode ser você, que você completamente bloqueia a sua essência, que você, né, acaba tendo um burnout, porque não tem, né, segurança psicológica. E como é importante a gente ter essa responsabilidade, né, de saber o que funciona pra gente, que não vai ser, de novo, voltando, né? Não vai ser o mesmo para todo mundo, né? É, Nossa, para mim, Babi, quando eu comecei assim, sabe, a entender meu mapa, as potências, né, os desafios e as coisas assim, eu acho que para mim também muito do que aconteceu, né, as minhas casas de trabalho, né, 2, 6 e 10, tudo é fogo, né? Áries na 2 é Leão e, né, Sagitário na 10. E sim, assim, eu canceriana, pisciana, sempre a cabeça nas estrelas. E eu notei que eu preciso de estrutura para sim. eu tenho que ter uma estrutura assim para eu, sabe, botar o pé no chão, né? E não ficar só pensando, realmente, eu sou aquelas pessoas que eu tenho que botar a estrutura. Eu acho que com a idade também é uma coisa que eu trabalhei muito, né? Que acabei, né, botando foco, mestrado, não sei o quê, blá, 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 né? Entrei numa carreira corporativa. Mas é fascinante. Se eu não tivesse essa facilidade de ter um mapa, sabe, para me guiar, né, também nessas transições. Assim, eu falo para todo mundo, eu até tenho uma newsletter no LinkedIn. Eu sou muito mais ativa no LinkedIn, né, porque eu estou aqui no UK, mais de 20 anos, enfim, minha carreira toda mais aqui. E a minha newsletter eu lancei, eu faço 2 por mês, uma na lua nova e uma na lua cheia. Vendo os trânsitos, né, o que que é o quê, porque eu acho assim, principalmente eu acho que vindo desse ambiente todo mundo acaba ficando muito igual para caber, né? Então, assim, eu acho que está sendo bem bacana. Eu estou surpresa, né? Porque a gente nunca imagina que na Inglaterra uma coisa mais conservativa, mas tá indo, viu? As pessoas curiosas de ter essa visão, né, um pouco também holística, né? Que não é só KPI, número, que tem esse campo sutil, essa sutileza que tá ali, né? Na energia, né? Eu acho que agora com a internet e com as pessoas tendo acesso a mais informações, elas estão tendo mais consciência, primeiro, que precisam se reconectar com elas, com a natureza, com o universo. E segundo, todo mundo já está vendo que esse modelo não funciona, né? E principalmente, assim, falando, puxando mais para o nosso lado, tanto o mundo dos negócios de empreender quanto o mundo do CLT foram feitos para homens. Então, tudo é Exato. desenhado para homens. Então, quando a gente vê, por exemplo, que na internet tem mais empreendedoras digitais mulheres, isso é porque a gente já está entendendo que a gente pode pegar o nosso protagonismo se a gente entender como a gente funciona. E entender como a gente funciona é também entender como a gente não funciona. Então eu acho que independente se for um país mais conservador ou mais fechado, eu acho que a internet ela não tem país, né? Não tem. Assim, todo mundo tem acesso e as pessoas estão cada vez mais abertas para isso, com certeza. Com E até certeza. mesmo você está em Portugal, né? Eu estou em Londres. Sim, E assim, a maior audiência aqui do De Volta a Mim são mulheres brasileiras expatriadas, né? Que isso é uma oportunidade de ouro, porque como você falou, não tem fronteira, né? A gente pode ter nossos produtos, do nosso português. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que eu vi algum estudo aí que são mais de 4 milhões de brasileiros fora do Brasil, uma coisa assim. Não sei se esse número bate, mas assim, é um mercado que você tem de para você empreender, né, com essa bagagem, né, da vida fora, né, que não tem fronteira, não tem limite, né? sim, Mas sim. isso é bingo, Babi. Amei que você falou isso, desse protagonismo das mulheres, porque é uma coisa que eu sempre falo, a gente ainda fala, né, das desigualdades, da disparidade de salário, né, né, homem e mulher, querendo ou não, tem até mesmo aqui, ainda tem. Como você falou, não são ambientes preparados para a gente, né? Até você também sendo, né, uma mulher migrante, coisa e tal. Não é só a mulher migrante, a mulher também daqui, ela vai ter esses desafios porque é um ambiente que não é feito pra gente, né? E Sim. aí aqui tá o pulo do gato, conhecer seu mapa, né? Usar o mapa como ferramenta para ver onde é que você se encaixa, né? Ou não. Ou criar seu próprio lugar. Não se encaixar, ou criar seu próprio lugar também, né? Eu gosto da ideia de criar um próprio lugar, mas eu também acho que tem pessoas que têm mais a energia de CLT, que eu acho que é assim,
depende muito do que você prefere. E até se você preferir trabalhar em CLT, né, e trabalhar para outra pessoa, que você entenda quais são os seus valores negociáveis, o que, que você. Porque eu acredito muito que quando a gente acredita que aquilo é possível, e nem é num tom místico, não, mas quando a gente acredita, a gente tem mais olhar para as oportunidades, a gente consegue procurar melhor. E quando a gente não aceita o que é ruim pra gente, a gente abre o espaço na nossa vida para aceitar o que é bom. Então, eu sei que existem, não é o meu perfil, mas existem também trabalhos CLT que dá para você se encaixar, mas não se encaixar de se moldar, um se encaixar de fazer parte ali daquilo sem Sendo se você. machucar. Sendo Exatamente. você, né? Não, mas tá certíssimo. E outra, eu acho que também, cada vez mais com essa abertura, né? De né, redes sociais, hoje em dia você vê as empresas, um Glassdoor da vida, não sei se tem em Portugal, Glassdoor, que você vê as reviews das empresas, como é que é a cultura? Posso ser eu, né? Claro, tem muita empresa que faz meio isso de vitrine, que é meio falsier, mas tem muita empresa também, muito negócio autêntico, né, que está sendo criado com essa energia, né, que também não é todo, vai depender da indústria. Eu concordo plenamente que tem CLT ainda que você pode ser você, né? Que você pode ser você e queridona. Gente, ai, papo delicioso, adoro. O que conselho assim você daria para alguém que sente que está no limiar de uma mudança importante? Sei lá, digamos alguém que já não tá, não aguenta mais ou não aguenta mais a CLT ou não aguenta mais empreender, sabe assim? O que que você diria para essa pessoa? Primeiro, tentar investigar. Nunca é tudo e nunca é nada. Então, sempre tentar investigar. Então, assim, por exemplo, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais empreender. Quando a gente chega nesse limite, nunca é tudo que tá ruim. É alguma coisa que chegou num ponto de insustentável e tá irradiando para as outras coisas. Então, entender isso primeiro eu acho que é fundamental. Então, às vezes por exemplo, eu cheguei nesse limite quando para mim era questão de realmente trabalhos de imigrante que não conseguia me formalizar porque ficavam me enrolando de contrato. Esse tipo de coisa que imigrantes sabem que acontece bastante. Muitas mais horas do que realmente é a remuneração. Então, esse foi o meu limite. E o limite também de entender que eu queria ser dona do meu tempo. Então, entender esse limite, você consegue entender que não é tudo de ruim. Esse é o ponto pra gente começar a mudar. E aí também eu acho que entender qual é o seu perfil. Tem gente que, e aí o mapa ajuda super isso. Tem gente que precisa ir no impulso, que funciona à base de pressão. E tem gente que precisa de organização antes. Tem gente que, se fosse organizar, vai procrastinar mais 10, 15, 20 anos num ambiente, num lugar, numa vida que não faz sentido, mas coloca ali a desculpa de que está se organizando. E tem gente que, se colocar na pressão, trava total. Então você precisa entender qual é o seu perfil para você tomar uma decisão. Porque se você for do perfil que, por exemplo, trava na pressão, você não pode largar tudo, jogar tudo pro ar e tentar uma coisa nova, porque não vai dar bom. E o contrário também, não adianta você ficar se planejando, se você for do perfil que precisa se jogar. Então, isso eu acho muito importante, entender o que você quer construir. Eu acho que a tríade, assim, que eu gosto muito de construir qualquer coisa em cima, é entender um pouco do lado prático da coisa, entender como eu funciono e o que eu valorizo e o que eu quero construir a longo prazo. Então, olhar o meu presente agora, como as coisas funcionam na vida prática mesmo. Então, quero empreender, olha como é que tá aquele mercado, entender um pouco, e não para diminuir, não para te limitar, mas para entender onde você está pisando também. Então, entender um pouco do mercado que você quer entrar, ou CLT, ou empreender mesmo, entender como você funciona e entender o que você quer construir a longo prazo. Porque cada passo que a gente dá, a gente está colocando um tijolinho no que a gente está construindo. Você falou tudo. Você falou uma coisa essencial, clareza dos seus objetivos, né? Que poucas pessoas têm.
Eu acho que eu adoro uma data, mas eu acho que de carreira tem uma pesquisa aqui no UK, só 14% das pessoas têm objetivos definidos. E apenas 9 têm esses objetivos inscritos. É essencial, né? Onde é que você quer chegar? Senão você não sai do lugar, né? Ter um GPS sem direção. E é uma das coisas que eu insisto bastante, assim, muitos dos meus programas é clareza, porque ninguém vai poder contar para você o que você vai fazer, né? Exatamente. Se você não sabe os seus valores negociáveis e aonde você quer chegar, você vai falar sim para tudo. Você vai perder oportunidades que realmente fariam sentido, porque na hora pareceu menos sedutora a oportunidade, e vai falar sim para coisas que depois no final não vão fazer sentido. Então, até é isso. Para você ter um mapa, você tem que saber onde você quer chegar com esse mapa. Então, se você tem um mapa, eu abro o GPS, mas eu não sei para onde eu vou, posso virar qualquer rua que eu vou estar dentro do mapa. Mas eu preciso entender o que, que eu quero construir a longo prazo. E nem é para colocar uma pressão, não. Eu gosto de. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer e que pode ajudar quem estiver completamente perdido, que é imaginar. Imagina você acordando daqui a 20, 30 anos em um dia de semana. Não no final de semana, não numa viagem, não na realização do seu maior sonho, mas um dia de semana mesmo, qualquer, um dia qualquer da sua vida. Como é que você quer que ele esteja? Você quer acordar e fazer o quê? Você quer estar morando aonde? Você quer estar com quem do seu lado? Ou não quer estar com ninguém? Como que é esse dia? E não é para criar, eu não gosto de criar esse exercício, eu gosto de deixar vir. Então, assim, eu vou, acordei, o que que vem? E vou imaginando o que que vem. Porque isso já vai te dar um bom olhar, assim, do que você quer construir. Porque a gente não está construindo o dia que você comprar a sua casa própria é um dia. O dia que você fizer uma viagem dos sonhos é ali 15, 30 dias. Agora, o que a gente vai viver todos os dias, que é um dia qualquer da nossa vida, né? Daqui 10, 20, 30 anos, é o que eu acho que é o que mais dá essa bússola de tá, é pra cá que eu preciso ir. Adoro, né? E é bom escrever também, né? Imaginar e botar no papel, né? Pega Sim, o lápis, sim, escreve. sim, sim. Ai, Babi, É. maravilhosa. E conta um pouquinho, a gente tá quase chegando no fim. Eu queria ficar com você aqui Ah, eternamente, meu bem, falando do céu. ai, eu ficaria até amanhã. Piscianas, aquela paz, né? Pisciana vibes. Sim. Ô maravilhosa. E assim, fala um pouquinho dos teus programas para quem quer te encontrar, onde a gente te encontra. Fala um pouquinho. Tá, maravilhosa. Então, aqui no Instagram, aí eu mudei agora meu arroba, gente. É Babi Aguiar, underline S. Aqui no Instagram. E como é que funciona o meu trabalho? Eu crio modelos de negócios com o mapa astral, com a astrologia. Então eu tenho programas desde quem acabou de decidir começar, até quem já está no estágio mais avançado, que quer crescer, quer escalar, quer organizar. Então eu tenho alguns programas dependendo de qual é o seu nível. Então hoje eu trabalho com empreendedoras do digital, os meus programas são mulheres, são grupos de mulheres, eu gosto muito de trabalhar em grupo. Então, eu guio muito de uma forma individual, usando o mapa de cada uma, mas eu acho que a potência do grupo é realmente uma potência e ajuda demais em todo o processo de empreender, que não precisa ser solitário, igual as pessoas falam que empreender é solitário, não precisa ser. Se você está num grupo de mulheres, mulheres são muito dispostas a se ajudar. E os grupos hoje que a gente tem são maravilhosos, as meninas são incríveis, maravilhosas, super se ajudam. Qualquer pessoa que manda qualquer coisinha desabafando, já vem todo mundo, super acolhe, ajuda. Então, hoje o meu trabalho é esse. E aí eu uso o mapa de cada uma para guiar esse processo, né? Que eu acho que é muito importante. Então, como criar marca. A gente tem uma ferramenta, dentro de todos os programas a gente usa essa ferramenta que eu criei, que chama Mapa da Essência. E eu treinei uma IA que ajuda as meninas a preencherem essa ferramenta. Ela é treinada com a minha visão astrológica e com a minha visão de marca, de como construir uma marca pessoal. Então, a gente tem essa ferramenta que é um guia para todas as decisões que elas vão tomar. Então, desde como se comunicar
até como criar uma rotina, até como criar um produto, se a entrega vai ser assim, o assado, o que que funciona melhor. E basicamente é isso. Então, se quiser entrar em contato comigo, é só me chamar aqui no Instagram que e aí eu vejo qual é o seu momento, né? O que que funcionaria para você. Maravilhosa, gente. Olha, e eu acho que você falou o poder da comunidade, né? Ter essa base, porque como você falou, né? Ninguém vai sozinho e é não poder uma acolher a outra sobre a sua guiança maravilhosa. Ô, Babi, gratidão, meu amor, por estar aqui, né? Dividindo sua sabedoria com a gente. Estamos chegando ao final, mas temos que tirar uma foto, né? Vamos? Sim, vamos! Vamos! Ajeitar a cabeleira. Perfeito. Ô, minha linda, obrigada, meu amor. Eu vou deixar, vou salvar o seu handle. Vou botar você de colaboradora para as pessoas te encontrarem. E olha, Tá desde que eu bem. ouvi falar do seu trabalho, eu já fiquei encantada, alucinada. E agora conhecendo você, nossa, assim, ver, né, que realmente é uma pessoa seguindo o seu percurso, assim, maravilhosa. E que seja o primeiro de muitas conversas, assim, deliciosas. Sim, Né, sim. Babi? Obrigada, minha Amei. Amei, linda. obrigada eu. Amei estar aqui. Eu amo falar sobre isso. Eu falaria mais 3 dias. Eu amo, eu amo, eu amo. E espero que tenha dado uma luz aí para quem tanto está trocando de carreira ou começando a empreender, quanto quem quer conhecer um pouquinho mais da astrologia. Oh, maravilhosa! Sucesso, Babi! Sempre, Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Beijo, beijo. Beijo.